Nessa manhã, cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior e eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, que está ali no livro de Gênesis. O capítulo é o de número 2, a partir do versículo 4, que nos diz: Estou lendo aqui na Bíblia a palavra-chave, tá? Bíblia de estudo, palavra-chave, hebraico-grego, com o dicionário Strong, ok? E com muitas chaves aqui de explicação, né? Interpretação chaves de auxílio exegético, ok? Para entendimento do texto. Então recomendo a todos essa ferramenta. Ela é Almeida Revista, deixa eu dar uma olhada aqui, Almeida Revista Corrigida, ok? Ela é Almeida Revista Corrigida, é a quarta edição, a que eu tenho aqui. Vamos lá, o livro do Gênesis, capítulo 2, a partir do versículo 4, que nos diz: Essas são as origens do céu e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regou toda a face da terra. Versículo 7: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim. Vejam só, né, que interessante. E a árvore da vida no meio do jardim. E a árvore da ciência ou conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem, ou da ciência, né, do bem e do mal. Ok? Somente até aqui. Temos algumas verdades muito importantes que estão bem claras aqui nessa breve leitura. Estamos aqui caminhando ao longo da Sagrada Escritura, começando por Gênesis, e assim vamos prosseguindo e absorvendo o que temos aqui de riquezas espirituais para a nossa vida, de instrução, de orientação que vem da parte de Deus para nós por meio da sua palavra. A palavra de Deus aberta é a boca de Deus falando conosco, é a profecia magna, teopneustos, divinamente soprada, inerrante, infalível, ok? Então vamos absorver toda a palavra de Deus para a nossa vida e assim sermos orientados por ela, porque ela é lâmpada para os pés e luz para o caminho. E como disse o salmista, guardei a tua lei no meu coração para não pecar contra ti. Então temos aí esse manancial de vida, essas águas purificadoras com as quais Cristo disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então vamos cada dia mais nos aprofundar e absorver a palavra de Deus para nós. Veja só o que nos diz Gênesis com relação a esse texto aqui que fala da origem de todas as coisas, e agora mais especificamente tratando acerca da origem do homem, tratando acerca do jardim que Deus plantou, onde fez brotar todas as árvores frutíferas agradáveis, a formação do homem, a inserção do homem no jardim e o seu convívio com aquelas árvores, tanto a árvore da vida quanto a árvore do conhecimento do bem e do mal. Algumas coisas temos a destacar. Primeiro, a narrativa, a questão da estrutura do texto. Em relação à leitura que fizemos anterior, tá certo? Em Gênesis 1, 26, nós temos agora essa leitura em Gênesis 2, tá certo? Do 4 até o 9. O que podemos dizer em relação a essas duas narrativas no que diz respeito à estrutura textual é que uma é uma narrativa que é mais abrangente, ok? Ela é mais geral, ela fala de um modo bastante generalizado sobre a origem do homem e da mulher, tá certo? Como Deus veio a trazer a existência, o ser humano, inserindo ele então na terra, ok? Então aquela é uma narrativa mais geral. É como Gênesis 1 em 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a partir do versículo 2 ele vai especificar todo o processo criativo. Assim também acontece nessa estrutura. Gênesis 1, 26, uma narrativa geral. Façamos o homem e a mulher, macho e fêmea os criou. E a partir de Gênesis 2, 4, uma narrativa específica, onde ele fala como se deu esse processo
e também como o homem foi criado, né, do pó da terra, soprado em seus narizes o fôlego da vida. Posteriormente, quando o homem sente a necessidade de uma companheira idônea, e eu entendo que tudo que está presente na Sagrada Escritura tem uma intenção, porque o Espírito Santo de Deus, o seu autor, mesmo que a Bíblia tenha mais de 40 escritores, tem um só autor, que é o Espírito Santo de Deus. Ele escreveu tudo isso, ele registrou tudo isso com intencionalidade, para falar diretamente a mim e a você. Então, a intenção, creio eu, nessa situação em que ele deixa primeiro o homem perceber a necessidade de uma companheira, de uma mulher, de uma pessoa que esteja ao seu lado. E aí Deus cria então a mulher e coloca ao lado dele. E Cristo diz que essa é a estrutura estabelecida por Deus, essa é a vontade soberana de Deus para nós, um macho, uma fêmea, um homem, uma mulher, esse relacionamento heterossexual e monogâmico. Nós temos então esse relacionamento acontecendo não apenas no âmbito físico, movido por instinto, mas também no âmbito intelectual, no âmbito emocional, no âmbito espiritual. São os dois compondo um só diante de Deus. O homem e a mulher são diante de Deus uma só carne, ok? Então temos aí esse relacionamento num âmbito muito mais complexo, muito mais profundo, muito mais completo, ok? Mas antes disso, aqui no texto que estamos abordando, algumas coisas que podemos perceber são o processo criativo de Deus, tá certo? Como já vimos aí nessa questão da estrutura textual, mas também como ao longo desse processo nós temos aí algumas verdades muito importantes que são trazidas para nós a partir dessa informação, né, que nos é transmitida aqui por meio de Moisés, que foi usado por Deus para registrar, tá certo, esses fatos aqui, muitos deles vindo por revelação divina, mas também por tradição, e são aqui comunicados pelo Espírito Santo de Deus diretamente para nós, né, com toda a sua intenção. Então veja, o Senhor Deus, nesse processo criativo, ele disse que havia, tá certo, a partir daquilo que nos é declarado, havia então o seu ato criador, no sentido de estabelecer ali o planeta, estabelecer a vegetação, estar ainda paulatinamente desenvolvendo, ok, todo esse processo até que chegar a um ponto em que ele será pleno, será completo. Vê-se que ainda há alguns desenvolvimentos a trazer, como por exemplo, ainda não vinha a chuva, ainda não havia o homem a lavrar a terra, tá certo? Então isso mostra para nós que Deus cria um espaço, que Deus cria uma oportunidade, Deus cria uma necessidade, tá certo? Para que o homem, ao vir à existência, ele tenha o seu lugar, ele tenha a sua aplicação, ele tenha o seu papel importante a desempenhar através do trabalho. O trabalho que é encarado muitas das vezes como uma punição, encarado muitas das vezes como algo ruim, tá certo? Algo limitante, ou algo que traz até um tipo de desgaste, de sofrimento. Até a palavra trabalho é negativa, tripalium, tá certo? Do grego, perdão, do hebraico, do latim, uma das línguas mortas, né? Do latim. Então você tem essa visão negativa em relação a ela, mas não de origem. Não de origem. De origem o Senhor cria este ambiente que será cuidado, esse ambiente que será zelado a partir da inteligência humana que é colocada ali como representante da divina. Deus cria o homem sua imagem, sua semelhança. O homem tem inteligência. O homem vai aplicar essa inteligência e essa força dada por Deus para zelar, para cuidar daquele lugar. E aquele lugar foi criado por Deus para isso, para que o homem, através do seu trabalho, através do seu zelo, cuide daquele lugar que foi dado por Deus e assim demonstre para Deus a sua gratidão em relação ao presente dado, que é a vida, que é a existência, que é os bens, tá certo? A riqueza, a prosperidade, a alegria, o conforto, tá certo? O prazer, o regozijo, presentes dados por Deus como oportunidade para que o homem viva e para que o homem desfrute, participe disso, se alegre e adore a Deus e glorifique a Deus. Olhe para as situações criadas por Deus na sua vida de uma forma diferente a partir de hoje. Muitas das vezes pensando que eram simplesmente meios
pelos quais você estava preso a alguma situação, ou sendo desgastado, ou sendo muitas das vezes esgotado nas suas energias. Mas quando você encara isso numa outra perspectiva, você pode ver que são oportunidades por meio das quais você vai demonstrar sua fé, por meio das quais você vai demonstrar sua coragem, vai demonstrar sua força, e assim pregando isso para a glória de Deus, vai vencer, vai superar, vai modificar, vai preservar aquele ambiente e vai assim glorificar a Deus através do seu serviço, glorificar a Deus através de um trabalho bem feito, glorificar a Deus através de uma disposição, de uma inteligência para modificar o meio e torná-lo melhor. E assim você vai glorificar a Deus por meio da sua vida, ok? Então o seu trabalho é importante para Deus, como é colocado aqui. Não somente isso, é dito aqui: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, tá certo? E soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então algumas verdades estão muito claras aqui. Primeiro, a grande verdade do criacionismo. Então o criacionismo não é só uma teoria, o criacionismo não é só uma ideia de um teólogo que inventou isso no seu escritório, ok? O criacionismo é uma verdade revelada e que é extremamente preciosa para a humanidade, porque ela está em antagonismo, em oposição a uma certa perspectiva teórica muito perigosa que foi desenvolvida ao longo de algum longo período e que acabou dominando as áreas acadêmicas mais eruditas, e na verdade abriu espaço para outras manifestações que são muito desumanas, que são muito agressivas. Por exemplo, você tem essa exacerbação que foi exercida na ideia do evolucionismo. O evolucionismo, em certo ponto, se tornou um dogma, se tornou uma verdade absoluta, inquestionável. Então, o evolucionismo iniciado por Charles Darwin, depois aproveitado aí por Francis Galton, que deu uma perspectiva mais sociológica, tá certo? Essa ideia de evolucionismo e essa ideia da luta das espécies, né? Na qual aquele que é mais adaptado ao meio prevalece e assim extingue, tá certo, as outras espécies. Então você tem aí nessa perspectiva tanto evolucionista, na qual o homem se desenvolve de forma randômica, ou seja, não orientada, aleatória, simplesmente vindo a existir como uma espécie de uma existência não dirigida, uma existência não intencional, tá certo? Uma existência aleatória, no qual ele é meio que um acidente, tá certo? Então, esse tipo de perspectiva, ela destrói a importância intrínseca do ser humano, tá certo? Destrói o valor intrínseco do ser humano, como se o ser humano não tivesse valor, como se o ser humano fosse mero acidente, fosse mero acaso. Então, esse ser humano advindo do acaso é um ser sem propósito, porque ele não tem origem, tá certo? Ele é simplesmente um acaso, algo que deu certo, mas poderia não dar, e talvez dê certo só durante um certo período e venha a deixar de existir. Então, esse ser humano que advém do acaso não tem origem. Se ele não tem origem, também não tem destino. Se ele não tem origem nem destino, ele não tem propósito. Então fica esse ser humano agora com essa perda, tá certo, de importância, essa perda de valor. E isso reflete na forma como ele encara a sua própria vida, na forma como ele reflete isso na vida das pessoas. Ele também olha para as pessoas como sendo meros objetos, sem origem, sem propósito, sem valor intrínseco. E assim ele pode vir, né? Claro que não é obrigatório, mas muitos com certas perspectivas negativas e com distorções de caráter, de personalidade, pode vir a lidar com outro ser humano como objeto, objetificar a si mesmo e ao outro. Então você tem aí ideias muito arriscadas que vieram dessas elaborações teóricas, tá? Tanto no sentido da evolução, que tira esse valor intrínseco do ser humano, quanto na questão dessa luta, né, das espécies, né, dessa seleção natural, vamos colocar assim, essa ideia da seleção natural. Essa seleção natural também coloca todos os seres humanos em oposição, tá certo? Estão todos lutando para superar o outro e assim se colocar como
principal, tá certo? E assim eliminar todos os demais, tá certo? E com essa ideia de seleção natural, você tem muitas das vezes alimentando a ideia de se sobrepor a outro até de forma bastante brutal e covarde, ok? Então esse tipo de perspectiva de vida cria uma sociedade brutal, cria uma sociedade que não manifesta amor, nem misericórdia, nem empatia, tá certo? Não olha para o próximo e busca o bem do próximo como o bem que quer a si mesmo, ok? Está em completo antagonismo com essa perspectiva. Essa perspectiva cria uma sociedade criminosa, uma sociedade assassina, que olha para o outro como mais fraco e o quer superar de toda maneira e usurpar dele e usá-lo como seu objeto, tá certo? Então temos aí um grande risco, tá certo? Um grande perigo quando você permite que esse tipo de perspectiva tome conta e, né, e se aproprie e se espalhe. Agora, quando você olha para a perspectiva bíblica, você tem um homem sendo lembrado que ele é pó. Então, por mais alto que ele chegue numa escala profissional, econômica, intelectual, ok? Todos eles compartilham da mesma realidade, eles têm uma mesma origem, todos são criaturas de Deus. Para ser filho de Deus tem que ser adotado por meio de Jesus Cristo, tá certo? Mas todos são criaturas de Deus, então todos são solidários, estão todos dentro dessa mesma solidariedade, todos são criaturas de Deus. São criaturas de Deus e vêm do pó. Por mais importante que sejam, vêm do pó. Então, por mais que uma pessoa chegue num nível muito alto, muito elevado, ela é pó. E ao pó ela tornará. Em algum momento ela também vai expirar, tá certo? E vai retornar ao pó. E o seu corpo entrará em decomposição. Então, todos é um nivelador universal. Não interessa se ele é um filósofo, não interessa ser um faxineiro, não interessa ser um mega empresário ou se ele é um mendigo. Todos retornarão ao pó, ok? E a alma retorna a Deus. Em outro texto você terá essa narração. Ele retorna a Deus para quê? Para que Deus dê o destino final, o juízo particular de Deus sobre cada indivíduo que retorna ao pó, e a alma retorna a Deus para que dê o seu direcionamento, se ao céu de glória, porque você vai ao céu de glória se você teve comunhão com o Deus do céu, se você o priorizou, se você teve ele como relevante, importante para a sua vida. Então você retorna aos braços do Pai, aos braços de Deus. Mas se Deus para você não existe, ou se Deus para você não é importante, ou se Deus para você é apenas um ser que você tenta manipular para obter dele alguma coisa, ou se Deus para você não é mais importante do que o seu trabalho, a sua vida, então você desprezou, tá certo? Então você ignorou, você marginalizou aquele que pode te dar acesso ao ambiente celestial. Então, uma vez que você o desprezou, você não tem como estar perante ele, estar presente a ele, tá certo? Como Cristo disse: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidades, apartai-vos de mim, vós que não vos conheço. Quando aqueles que dizem Senhor, Senhor se apresentarão diante dele, dizendo: em teu nome curamos, profetizamos, batizamos, e ele dirá: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Então, o fator, tá certo, que impeditivo deles adentrarem as mansões celestiais é que eles não eram conhecidos de Cristo, eles não tinham comunhão, eles não tinham intimidade com Cristo, então eles não permaneceriam naquele ambiente. No céu não se entra por mérito e sim por graça, e a graça de Deus sobre nós, ela proporciona que nós tenhamos um relacionamento de comunhão com Ele. Agora, se você rejeita essa comunhão, você rejeitou a Deus. Se você rejeitou a Deus, você rejeitou a vida eterna com Ele, ok? Então temos aí esse grande nivelador universal e esse fator de solidariedade que faz todos nós participantes da mesma realidade, da mesma natureza. Todos nós somos pó e ao pó nós tornaremos. Mas enquanto temos o fôlego de vida, temos a oportunidade de olharmos para o outro como nosso semelhante e fazer a ele aquilo que nós queremos que seja feito a nós, como diz o Senhor Jesus Cristo, tá certo? E utilizar-se do fôlego de vida para a glória de Deus, para glorificar a Deus com o nosso trabalho, com a nossa vida, com as nossas ações e com a nossa comunhão, nos alegrarmos na presença dele e buscarmos a sua presença, tá certo? E andarmos conforme a sua vontade. Então temos aí a importante mensagem do fôlego de vida que foi dado a Adão e que é compartilhado a nós.
E o Senhor planta um jardim, no versículo 8. Isso que eu acho interessante. O Senhor planta um jardim e fornece tudo que é necessário a Adão, né? Todas as árvores frutíferas, todo aquele ambiente que seria por ele cuidado e zelado. Deus tem nos dado aquilo que nós necessitamos, talvez não o que nós queremos. Muitas das vezes nós temos, devido às nossas inclinações, nossos excessos, tá certo? Nossas cobiças, nós queremos muitas coisas, mas Deus tem nos dado aquilo que nós precisamos. Você está vivo, você respira, você tem o fôlego de vida, então você pode agir, você pode se esforçar e buscar aquilo que necessita. Mas Deus tem dado, como deu a Adão, aquilo que ele precisava. Plantou um jardim, fez com que árvores frutíferas nascessem ali, trouxe ele do lugar da onde ele foi gerado, tá certo? Do pó, foi formado, né, do pó. Então Adão foi formado do pó e foi inserido no jardim. Posteriormente, quando pecar, será tirado do jardim e devolvido ao lugar onde ele havia sido formado por Deus. E aí você tem essa realidade na qual o homem está inserido agora num ambiente preparado por Deus para ele, para que ele possa trabalhar e glorificar a Deus então com a sua vida. Assim também nós temos observado em relação a nós quando Deus tem nos dado aquilo que nós precisamos. Então aproveite aquilo que Deus tem te dado dentro daquilo que você precisa para obter aquilo que você quer. E aquilo que você quer esteja de acordo com a vontade soberana de Deus para a sua vida. Tá certo? Que não entre em rota de colisão com os planos de Deus para a sua vida. O Senhor Deus fez brotar toda a árvore agradável à vista, boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, ou da ciência do bem e do mal. A árvore da vida está no meio do jardim. O homem participa dela e ela é vida eterna, ela é vida perene, tá certo? Ela coloca ele em contato direto com esse elemento vital, com esse elemento que faz sua vida ser perene, tá certo? Que dá a ele longevidade, tá certo? Então temos aí essa fonte extraordinária, né, que é colocada no meio. Então aquilo que é um benefício, aquilo que é a bênção de Deus para nós está no centro, está no lugar de destaque, está no lugar mais importante, está centralizado, tá certo? Está em destaque. Nós temos aí a situação que Deus cria para Adão. A árvore da vida está no centro. Você toma do fruto dela e ela faz com que você tenha longevidade, que você permaneça na presença dele. Mas Deus não esconde a árvore do conhecimento do bem e do mal. É isso que eu quero que você preste atenção, tá certo? Porque é isso que Deus tem falado através da minha vida para a sua vida. A árvore da vida está no centro. Aquilo que é para a glória de Deus, aquilo que é para a comunhão com Deus, aquilo que é para o seu benefício espiritual está no centro. Mas Deus não esconde aquilo que é um risco para você. Deus não vai burlar de modo que a sua comunhão com Ele seja devida a um engano. Imagina se Deus te enganasse para que você o servisse. Imagina se Deus ele desabilitasse a sua inteligência para que você continuasse sendo fiel. Imagina se Deus tornasse você um autômato, um robô, ou um idiota, tá certo? Ou uma pessoa estúpida que só serve a Ele porque não tem capacidade de fazer uma escolha em contrário. Deus, pelo contrário, Ele criou você à imagem e semelhança dele. Se você é a imagem e semelhança de Deus, você tem poder de escolha. Você não é um marionete, você não é um joguete. Você tem poder de escolha, de decisão, tá certo? Agora Deus, pela sua misericórdia, pelo seu amor, Ele centraliza aquilo que é importante. Então você sabe o que tem que fazer. Você sabe o que deve fazer. Se você vai fazer ou não, aí vai ser uma decisão sua. Mas é a sua decisão e Deus não toma de você. Deus concede que você tenha poder de tomar decisões, de fazer escolhas, ok? Só que Ele também proporciona que as escolhas boas a serem feitas estejam acessíveis. A árvore da vida está no meio do jardim. A oração está acessível a você. A consagração está acessível a você. A busca pela comunhão de Deus está perto de você. Viver em santificação é possível a você, desde que você se submeta a Cristo Jesus. Você pode andar em santificação, ouvindo a voz do Espírito, como Paulo diz: andeis conforme a lei do Espírito e não cumprireis a vontade da carne.
Então a árvore da vida está no centro, mas ele não escondeu a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Você deve servir a Deus numa decisão livre e inteligente. Você não vai servir a Deus enganado, ok? Então Adão tinha toda a possibilidade, todos os meios para servir a Deus e ser fiel a Ele, ok? Mas também tinha a possibilidade de ser desobediente. E isso Deus faz para que tudo que você fizer seja verdadeiro e sincero e a sua decisão seja livre, tá ok? Que Deus continue te abençoando poderosamente, que essa palavra venha alimentar a sua alma e que você possa continuar caminhando firme na presença de Deus. Aqui é o professor José Edmilson Júnior, da Assembleia de Deus em Vila Gomes. Peço para que você curta o vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal e que Deus continue te abençoando em nome de Jesus.